Programa Santa Maria Argumentos. Apoio Cultural. Jornal Expresso Ilustrado. 20 anos de informação e jornalismo com seriedade. Foco Multicursos. Nosso foco é a sua aprovação. Livraria Atena. Você lê, você pensa. Editora Literagir. Aqui o seu sonho de publicar um livro é realizado. Casa do Poeta Brasileiro. 50 anos de literatura. Olá, estamos iniciando mais um programa Argumentos, hoje aqui na Universidade Federal de Santa Maria, onde estamos acompanhando o 5º Seminário Nacional de Filosofia e Educação e o 1º Seminário Internacional de Filosofia e Educação. A temática do evento esse ano é o reconhecimento do outro em situações de catástrofe e tragédia. O coordenador do evento, professora Marilda Trevisan, está fazendo a sua fala nesse momento e nós, obviamente, estamos acompanhando para você. Fique conosco, nos acompanhe. Até logo. Bom dia a todas e a todos. Saúdo inicialmente o professor Assísio dos Reis, representante do excelentíssimo senhor reitor, professor Paulo Burma, a diretora do Centro de Educação, professora Helenise Sanguai Antunes, a ilustríssima vice-coordenadora do programa de pós-graduação em Educação, professora Maria Helena Malman. Demais autoridades presentes, prezados professores e professoras, estudantes e público em geral. Em nome da comissão organizadora desse evento, quero agradecer os grupos de pesquisa que dão suporte ao 5º Senap e, historicamente, desde a sua primeira constituição.
O grupo de pesquisa Racionalidade e Formação, coordenado pela professora Nádia Herro e o professor Cláudio Dal Bosco, do qual participam como pesquisadores alguns palestrantes que estão presentes no evento, como o professor Antônio Gomes Ramos, da Universidade Carlos III de Madrid, o professor Dr. José Pedro Buffler, da Unijuí, Eldon Mil, da Universidade de Passo Fundo. Agradeço também o grupo de pesquisa Filosofia, Cultura e Ensino Médio, coordenado pela professora Elisete Tomazetti, do qual participam também alguns professores que estão nos apoiando, como é o caso da professora Cláudia Cisetti, que está aqui presente e nos ajudou na organização. E o grupo de pesquisa Formação Cultural, Hermenêutica e Educação, coordenado por mim, e na vice-coordenação a professora Nádia Herro, e como pesquisadores do grupo, temos também alguns colegas que estão nos ajudando na organização, o professor Lueli Dutra Rossato, da Filosofia, professor Geraldo Antônio da Rosa, da Uniplac, professora Margarita Esgró, da Unicem, da Argentina. A eles, os nossos mais sinceros agradecimentos. O SENAC tem já uma história constituída. Aqui nós estamos ilustrando os livros que resultaram das produções, dos trabalhos apresentados pelos palestrantes, as conferências, enfim. E iniciou em 2004, de 13 a 16 de abril, com a temática Filosofia Analítica e Filosofia Continental. O segundo evento de Filosofia e Educação, Seminário Nacional, ocorreu aqui mesmo no UFSM, de 13 a 16 de abril de 2004, com a temática Cultura e Alteridade. Depois, o terceiro SENAC ocorreu em 2009, também aqui na Universidade Federal de Santa Maria, com o tema Vida, Cultura e Diferença. E o quarto, recentemente, de 21 a 23 de maio de 2012, com o tema Interatividade, Singularidade e Mundo Comum. Porém, quando pensamos no quinto SENAC, só mais ou menos uns 2 anos atrás, com o tema Biopolítica, Barbárie e Educação, nós já tínhamos presente vários elementos e situações que já estão estampadas nos jornais e revistas, nas capas, principalmente na época. Mas nós não imaginávamos que hoje isso estivesse acontecendo com tanta intensidade. A gente sabe que é um tema muito difícil de tratar, é um tema muito espinhoso, que não é atrativo ao grande público, mas que em algum momento a filosofia precisava se debruçar sobre ele. E a gente percebe que nada mais do que o momento presente para nós tratarmos essas questões das tragédias e catástrofes. E por isso, em tempos difíceis, que estamos passando, muita dificuldade, conseguindo levar adiante essa ideia do SENAC, crise econômica, eu quero particularmente, em nome da comissão organizadora, agradecer afetuosamente a todos os palestrantes e conferencistas que acreditaram nessa proposta e estão aqui conosco hoje para compartilhar a sua imensurável sabedoria, os seus conhecimentos, oriundos das suas pesquisas, dos seus projetos. Também os alunos que estão expondo seus trabalhos, que vieram debater em torno de 109 trabalhos que foram inscritos. A gente agradece muito por terem acreditado nessa proposta. Também agradecemos de coração ao gabinete do reitor da UFSM, a direção do Centro de Educação, a professora Elenise, pelo apoio inestimável em todos os momentos para que este fato se tornasse realidade. E também a CAPES, que na última hora mandou uns trocadilhos também para nos auxiliar. Mas, enfim, não sei se vamos conseguir utilizar, mas em todo caso agradecemos. E também ao nosso programa de pós-graduação em Educação, por todo o apoio em todos os momentos, programa de pós-graduação em Filosofia também, o professor Noemi, que está aqui representado no seu grupo, e um agradecimento mais do que especial à minha querida colega Elisete Tomazetti, que, em função do meu afastamento do pós-doc, não mediu esforço em momento algum para que o SENAC continuasse a ser um evento vivo
e de referência na área de filosofia e educação no nosso país. Acho que hoje nós podemos dizer que o Senap já não é mais um evento, é um acontecimento. Então, a todos eles, eu peço uma salva de palmas e muito obrigado. A professora doutora Elenise Sangói Antunes, diretora do Centro de Educação, fará o uso da palavra. Bom dia aos nossos queridos colegas que compõem a mesa, professora Assis, representando o magnífico reitor, professora Helena Malman, aqui no ato representando a nossa coordenação do programa de pós-graduação, professora Amarildo, na coordenação desse tão importante evento, professora Elisete, parceira de muitos anos, ao lado da professora Amarildo, trabalhando em conjunto e também coordenadora também desse evento, né, a professora Elisete, junto com uma nova importante figura nossa da educação, professora, pesquisadora, a professora Cláudia Civiani, que vem somar esse tão importante trio dentro do Centro de Educação no sentido da formação continuada de professores na área da filosofia. O Senap tem constituído ao longo desse ano, ao longo dos anos, das suas edições, um importante espaço de interlocução e de fala no campo da filosofia e formação de professores. E ele chega na sua 5ª edição, num momento muito delicado da política nacional, com um corte significativo de recursos, mas nós entendendo, enquanto Centro de Educação, a importância desse evento, da sua temática, da sua repercussão nacional e internacional, não medimos esforços para que esse trabalho pudesse ser realizado com essa envergadura, trazendo a qualidade dos seus palestrantes. Então, quero agradecer de público também a parceria da atual reitoria da gestão, aqui representada pelo professor Assis e pelo professor Burman e Bayard, que não mediram esforços também para a feitura desse evento, porque é só nessa irmandade, nesse intuito de solidariedade que a gente conseguiu realizar o 5º Senap com a qualidade que vem há anos constituindo esse trabalho. Saúdo também a todos vocês, grupos de outras instituições que vêm somando esforços, pesquisadores, alunos, professores, que vêm ao longo dessa caminhada. Essa brilhante comissão organizadora aqui também, né, todos os integrantes, nossos alunos de graduação, pós-graduação, os outros grupos e outras instituições, também o nosso programa de pós-graduação, que vem somando esforços para realizar esse belo trabalho que é esse evento. Nós estamos assistindo de forma muito esclarecida o que tem acontecido no mundo. E o que aconteceu também em Santa Maria, que ontem eu falava sobre isso e sempre quando a gente fala nas tragédias, a gente remonta ao que aconteceu na Kiss. E ela é tão significativa para Santa Maria porque ela lida com um componente que ainda não foi resolvido, que é o componente da impunidade. Para além da tragédia, há impunidade. E essa impunidade é algo que ainda deixa 3 pontinhos na cidade, ainda deixa muita dor e ainda deixa o sentimento de não resolução de algo que outros países, com certeza, teriam uma punição muito mais forte e os culpados estariam respondendo por esses seus atos, tanto de forma pública quanto civil. Mas o sentimento de impunidade ainda paira na cidade. E toda vez que a gente propõe um evento para discutir tragédias, a gente remonta a isso, né? A gente remonta a uma fraqueza do sistema público que deveria nos proteger, a falta de habilidade e de comprometimento por parte dos gestores públicos que estão a serviço de sua comunidade e não do seu interesse próprio, não de forma narcísica deveriam agir, mas sim pensando no que representam em termos de comunidade, em termos de população, que depende dessa atuação dentro dos preceitos da norma, da regra, e sempre levando em consideração esse coletivo. E esse coletivo muitas vezes é esquecido. O Centro de Educação, a respeito disso, passa um corte de 3 milhões. Eram 3 milhões que chegavam ao Centro de Educação para a realização de programas de formação continuada em serviço. Esse recurso chegava
a vida deles e a vida do outro. E se apegam a uma verdade esotérica, como se no outro plano fosse viver melhor. E aí, tu não explode a tua própria vida, tu explode a vida de outros seres humanos. Se os governantes mundiais, eu não digo da América Latina, se os governantes mundiais, presidentes, ministros, chefes de Estado, não se derem conta que não é para amanhã, que é para hoje, o investimento na educação, na equalização das demandas da escolaridade, a atenção à educação infantil, à educação básica, o ensino médio, o ensino superior, público, com formação de qualidade, para que essa juventude tenha algo muito maior do que se apegar a crenças, a ideologias que pregam o terrorismo, a morte, a desgraça, a tragédia. Se nós não construirmos esse outro cenário em pouco tempo, eu digo 50 anos, a humanidade corre risco. Porque o projeto é para além do coletivo. O projeto é narcísico. A sociedade volta-se a si. Ela não vê o coletivo, ela não vê sentido em ajudar o outro. E é nesse sentido que eu clamo a todos nós. E é por isso que o Centro de Educação deu tanto apoio ao Senac, no sentido de poder oportunizar esse momento de reflexão. Esse momento de que nós temos que olharmos para o outro. O inferno não é o outro. O outro ele se acomoda. O outro é o plural. O outro faz eu me movimentar em busca de algo para a construção coletiva. Porque esse discurso do individual, o que eu tenho a ver com isso, eu vou para minha casa, eu assisto o jornal, o comércio, isso está levando ao imobilismo. E é como Mandela diz, que ele não se assustava com o silêncio, ele se assustava com o silêncio dos bons. Por quê? Porque a grande maioria busca algo diferente e que muitas vezes é esquecido. Então, a fala hoje, a nossa presença enquanto direção do centro aqui, é justamente para que cada um de nós pensamos no nosso projeto, o que nós estamos aqui fazendo para transformar um pouquinho esse mundo. Não é para o futuro, gente, é agora. Em Minas Gerais, ontem, me fez lembrar muito disso e me fez remontar ao tema do Senac. Todo aquele lodo vai chegar ao mar. Não vai destruir só o Rio Doce, vai destruir muito da flora marítima. O ressarcimento desse dano ambiental é ínfimo frente ao ecossistema que for destruído. Mas naquele mundo do caos aparece um fotógrafo internacionalmente conhecido que está ali cuidando daquelas nascentes como se cuidasse a vida. E é esse cuidado de vida que nós, formadores de professores, que nós, educadores, temos que ter. Da forma como aquele fotógrafo cuida das nascentes em Minas Gerais, é o cuidado que a gente tem que ter com as novas gerações. E eu penso até mais da nossa responsabilidade enquanto educadores, quando trabalhamos esses temas como tragédia, caos, na filosofia. Até que ponto direito demonstrar para essas gerações que o mundo não tem perspectiva de saída? Eu acho que o nosso discurso tem que ser o contrário. O nosso discurso como formadores e professores tem que ressaltar as práticas que estão dando certo. Pessoas, organizações, coletivos que estão buscando saída para o mundo. Porque se nós deixarmos essa juventude toda no brete, sem saída, milhares de terroristas cada vez vão se multiplicar. Já são 30.000 pessoas que se dedicam à prática do terrorismo que as agências internacionais têm. Já tem um anúncio de terrorismo no Brasil, que é o próximo foco, no Facebook, circulando nas redes sociais. O que tem a ver isso conosco? Tudo, gente.
nós temos um compromisso. E esse compromisso é para agora. É o meu olhar de generosidade em relação ao outro. É a busca de uma sociedade mais igualitária e a busca desse trabalho num desastre, numa crise, num caos, o humano se sobressai. Mas não o humano individualista que se fecha em si, mas o humano que se abre no coletivo e busca transformar o mundo. Parabéns a todos vocês, a essa bela comissão, parabéns aos nossos colegas pesquisadores do campo da filosofia. E vocês vão me dizer assim, a professora Elenise lança mais um desafio para nós, professores. E eu digo que sim. É sim, é nós. Nós estamos diariamente com crianças, com jovens, com adultos em nossas mãos. E o compromisso de trabalhar a esperança, eu acho que é fundamental. Porque no momento que uma sociedade não tem mais projetos de vida, perspectivas de futuro, nós não temos mais motivo para estar aqui. Eu acho que são os desafios que nos fazem crescer. E nesse sentido, eu cumprimento toda a coordenação desse evento, cumprimento a coordenação desse programa, o gabinete do reitor e a todos vocês que estão aqui, que contribuíram para que esse momento de reflexão acontecesse aqui e que outras iniciativas como essa venham pensando sempre no coletivo e buscando a transformação dessa sociedade. Mesmo que para alguns falar de transformação da sociedade parece tão piegas dentro de uma sociedade líquida e pós-moderna. Mas eu ainda acredito num projeto de transformação dessa sociedade. Não para amanhã, mas para hoje. Muito obrigada. Continuamos aqui no 5º Senaf e encontrei agora o professor Noeli Rossato, professor do programa de filosofia aqui da Universidade Federal de Santa Maria. Eu vou pedir para o professor Noeli falar para o nosso telespectador um pouco sobre esse evento, um pouco sobre o 5º Senaf, o primeiro Seminário Internacional de Filosofia e Educação, e sobre a pertinência desse evento nesse momento no contexto mundial e do Brasil, local. O que o senhor pode falar para o nosso telespectador? Em primeiro lugar, o tema do evento é muito pertinente, são dois temas bastante específicos e que hoje estão sendo discutidos tanto na filosofia quanto na educação. A biopolítica, que é um tema que está bastante discutido tanto na Europa quanto no Brasil, e a questão da barbárie, que é um tema, apesar de ser mais antigo, hoje ele volta ao cenário. A biopolítica, ela vai tratar tanto do domínio dos corpos pelas instituições, pelos programas de governo, pela questão da saúde pública. E hoje se discute, então, em termos de uma biopolítica negativa, que é essa, de domínio, e uma biopolítica positiva, que é no sentido de sair desses domínios, né? De buscar formas de vida que sejam alternativas a essa vida subjugada pelas instituições. O outro tema, que é o tema da barbárie, ele é um tema que voltou a ser discutido a partir da Segunda Guerra Mundial, com Auschwitz e toda a tortura e os campos de concentração, e que no Brasil o pós-ditadura também volta com isso, e algumas tragédias que são repetidas em não só a nossa de Santa Maria, da Boate Kiss, mas também tragédias que ocorrem em diversas partes do mundo e que têm o mesmo formato, né? Então, esse tipo de repetição, ele tem que ser pensado, e tem que ser pensado formas alternativas de sair do trágico como algo que se repete sempre, né? E nesse sentido, buscar formas de vida alternativa e também buscar mecanismos de imputação e de responsabilização tanto dos governantes quanto da estrutura burocrática de poder que é exercido nas cidades, nos estados e no país como um todo. O programa Argumentos vai agradecer a sua participação. Eu vou desejar para o senhor um bom evento, que saiam debates profícuos, que a gente consiga encontrar
formas de convivência e que consigamos encontrar algumas soluções, então, para essas situações que estão sendo debatidas. Muito obrigado. Eu que agradeço. Programa Santa Maria Argumentos. Apoio Cultural. Jornal Expresso Ilustrado. 20 anos de informação e jornalismo com seriedade. Foco Multicursos. Nosso foco é a sua aprovação. Livraria Atena. Você lê, você pensa. Editora Literagir. Aqui o seu sonho de publicar um livro é realizado. Casa do Poeta Brasileiro. 50 anos de literatura. Na vida, você tem muitas escolhas. Qual caminho seguir? Qual escola estudar? Qual profissão atuar? Em quem confiar? É por isso que a Casa Maria agradece por ser uma de suas escolhas. Casa Maria, amparo assistencial a pessoas em tratamento oncológico. Centro de Valorização da Vida, bom dia. Estou aqui para lhe ouvir. Os voluntários do CVV Santa Maria prestam um serviço de apoio emocional gratuito e sigiloso a todos que desejarem compartilhar seus sentimentos. Encontrei neste quinto Senaf o professor Geraldo Rosa, da Universidade do Planalto Catarinense de Lages. O professor Geraldo é professor do programa de mestrado em Educação, na Uniplac. E vou pedir para o senhor falar um pouco para o nosso telespectador do programa Argumentos, qual é a relevância, qual é a pertinência desse evento que trata do reconhecimento do outro na tragédia, na catástrofe, nesse momento que, tanto nacional quanto internacionalmente, a gente tem falado de tantas notícias tristes, né, tantos eventos trágicos, né, e o que o senhor pode falar para o nosso telespectador sobre o evento? É de fundamental importância esse evento que está sendo realizado aqui na Universidade Federal de Santa Maria, uma vez que nós estamos vivenciando eventos extremos no Brasil e também eventos internacionais. Então, torna-se de fundamental importância trazer para a universidade esse debate, sendo a universidade o locus adequado para se discutir questões relacionadas com a tragédia, questões relacionadas com a biopolítica e de fundamental importância dentro do universo da educação, porque hoje, mais do que nunca, todos nós vivemos diante de incógnitas. Onde é que nós nos sentimos seguros? Na montanha, próximo aos rios, de repente as construções feitas pelo homem, nós estamos correndo riscos de problemas biológicos, questões relacionadas à saúde, até a nossa alimentação pode ser um vetor das tragédias. Então, tudo isso é de fundamental importância que se discuta dentro da universidade. E a Universidade Federal de Santa Maria, através do grupo GP Forma e das pesquisas desenvolvidas a partir do evento da Boate Kiss, se torna uma referência hoje, em termos de Brasil, na discussão das tragédias, catástrofes, dentro da filosofia e da educação. Vou agradecer a sua participação no programa, vou lhe desejar um bom evento e que a gente possa, pelo menos, discutir aqui um pouco desses assuntos, dessas temáticas e produzir alguma coisa que é a função da universidade, produzir algo e dar um retorno para a sociedade. Muito obrigado pela sua participação. Eu é que agradeço a oportunidade e o privilégio de estar aqui nessa grande universidade, que é uma universidade referência do Brasil e uma universidade que, em termos de pesquisa na área de filosofia e educação envolvendo as catástrofes, hoje ela traz pesquisadores da Europa e da América Latina. Muito obrigado pela oportunidade. Bom dia a todas e todos os presentes. À mesa, a professora Marilda Trevisan, a professora Helena Malma, a professora Denise Sangói, que está aqui. Em nome da
professor Paulo Afonso Burma e o professor Paulo Baiaga, nossos reitor e vice-reitor, aos quais eu represento aqui, né? A saudação, primeiro, né, de boas-vindas a todas e todos que estão visitando a nossa universidade, a convite do evento, né, que tenham uma estada muito feliz, né, e de muito crescimento pessoal e intelectual, e com as contribuições que trazem para a nossa comunidade, né, para o nosso grupo de pesquisadores e pesquisadoras, para os nossos jovens estudantes, as nossas jovens estudantes, pesquisadores e pesquisadoras, né, que é tudo, vários grupos dentro do nosso programa de pós-graduação, aos parceiros, né, que se articulam junto dentro desse processo, todas as organizadoras, os organizadores, né, do evento, aos estudantes que estão aí empenhados no trabalho de organização, às professoras, aos professores, enfim, né, a todos que fazem com que as coisas aconteçam, né, e assim representam a instituição, o EPSM, e honram essa instituição frente às pessoas que nos visitam e frente à nossa comunidade, né. Bom, para mim, de modo particular, é uma alegria, né, estar aqui, porque eu estou entre os meus colegas de centro, né. Afinal de contas, eu sou professor dessa universidade do Centro de Educação, do Departamento de Fundamentos da Educação, né, e estar num evento ligado ao Centro de Educação é estar entre os meus colegas mais diretos da universidade, são os meus colegas do Centro de Educação da UFSM. O Adorno, né, tem um texto, o Teodoro Adorno tem um texto que se chama Educação após Auschwitz, né? Ou o que é o educar após Auschwitz. E parece que os acontecimentos insistem em não permitir o fim de Auschwitz. E eu lembro isso, né? Quando eu recebi o convite, foi a primeira coisa que me veio à cabeça, né? Que passou no momento, foi justamente lembrar esse texto do Adorno, né, que está num livro chamado Educação e Emancipação, que não sai de referência, não tem como sair de referência, o mundo insiste, persiste em mantê-lo, né? E diante desse quadro, né, ele lembrou muito bem aqui, nós estamos com o processo trágico universalizado em todos os continentes do planeta, né? E as tragédias passam por as mais variadas formas e lugares, né? E a lembrança que a Elise fez da região de Mariana, né, ali do lado de Ouro Preto, que todo mundo acompanhou, né, que o foco midiático deixou de ser esse desde sexta-feira, né, após os trágicos acontecimentos de Paris, né, mas aquela tragédia não deixa de ser, ela não é menos tragédia do que o que aconteceu lá, né, ou ela não é menos tragédia do que está acontecendo no Oriente Médio, né, enfim, toda essa questão colocada no mundo atual, né. Acho que essas questões serão muito presentes no encontro, né, e muito debatidas, certamente. Eu estava lendo um dado essa noite, li no painel RBS, é uma confirmação que nós todos em Santa Maria já sabemos. Santa Maria é a terceira exportadora de cérebros do Brasil. São Paulo, Rio e Santa Maria. Isso é muito interessante, significa que nós somos uma cidade em torno de 300 mil habitantes, com um grande espaço de formação humana qualificada. É a nossa universidade e
outras que tem na cidade, né? E que formam muitas pessoas. E isso certamente nos alegra muito, porque significa que tem muito trabalho sendo feito aqui na perspectiva da formação humana nas mais diversas áreas do conhecimento. Porém, nos ressalta uma outra coisa. As nossas jovens e os nossos jovens, eles não permanecem com a gente. Eles vão embora da região. Então, esse é um outro dado também que nos leva a refletir sobre essa informação. Né? Nesse sentido, né, a minha pergunta, quando a gente está pensando na ideia de pensar filosofia e educação, pensar a formação de professores e professoras em filosofia, é pensar como que nós, como pessoas oriundas da filosofia, que tem o pensamento como referencial fundamental, podemos efetivamente contribuir para a reflexão e prática do desenvolvimento regional, para que não que a gente perda o título de grande formadora de cérebros, mas que a gente forme e mantenha essas pessoas na nossa região. Como pensar, como se colocar num mundo de desafios contemporâneos, de uma lógica que diz sempre que desenvolvimento é produção das grandes indústrias, sejam elas agronegócio ou grande indústria automobilística, para voltar para pensar alternativas para produção de outras coisas, talvez muito necessárias no mundo atual, para a perspectiva do encontro humano, das relações humanas, né? Que elas sejam mais presenciais e menos virtuais. Parece que a gente passa por uma situação cada vez mais aonde as chamadas redes sociais e as chamadas self, né, são mais importantes do que os nossos encontros pessoais. Então, nesse sentido que os desafios, né, que vocês estão se propondo aqui, ao desafio do encontro pessoal, para o processo de reflexão, que ele seja muito frutífero, no sentido de pensar o filosofar, a filosofia, pensar a formação docente, especialmente do professor, da professora de filosofia, e pensar a sua intervenção efetiva enquanto agente regional, né? E como estabelecer o crescimento, né, dessa região que lida, né, com questões de grandes problemas, né? Como pensar e atuar efetivamente desde a nossa educação infantil até a nossa pós-graduação, pensando efetivamente como construir uma Santa Maria mais humanitária, mais justa, mais acolhedora, mais participativa, mais cidadã, efetivamente, né? E que ela seja uma Santa Maria que a gente perceba o que tem muito nas pessoas da tradição de Santa Maria, de parar e de conversar, seja no ponto de ônibus, seja num espaço onde a gente se encontra, né? E valorizando os seres humanos que estão envolvidos nessa relação. E nada disso significa que nós não tenhamos que utilizar as tecnologias, né, de forma positiva, como nossa parceira e como colaboradora naquilo que é o nosso trabalho e o nosso crescimento pessoal. Então, nesse sentido, que seja um encontro muito produtivo, muito frutífero e de grandes resultados, né? A professora Marilda apresentou aqui alguns resultados já, né? E que esse também, esse quinto ponto também seja de referência, de produção, né? E crescimento e vínculo das pessoas, né?
E depois, né, cada um num lugar, claro que o espaço virtual é importante, mas que ele seja importante para que a gente encontre em espaços presenciais também e construa a relação humana do ponto de vista prático, efetivamente, com a mudança de valores em vistas ao mundo que voltou a fazer sentido discussões do século XVII, como tolerância. Tá? A gente sempre achou que a tolerância tinha sido uma discussão do início da modernidade e que nós, no século XXI, estaríamos discutindo outras coisas além da tolerância. E eis que a história nos vem dizendo que tolerância o primeiro texto de tolerância que eu li foi um texto do filósofo John Locke de 1693, no final do século XVII. E de repente a gente está voltando ao final do século XVII, ao início da modernidade, para dizer tolerância é necessária, né, para que a gente possa construir um novo mundo. E eu continuo acreditando que um outro mundo é possível, mais humano, mais respeitador, mais digno, que a gente veja o outro não como um inimigo, mas como a professora Denise muito bem disse, como um contraditório necessário para o nosso crescimento, né, pessoal e intelectual. E nesse sentido a filosofia é o espaço privilegiado para o espaço do contraditório, para o espaço do crescimento e do embate. Um grande encontro a todos e parabéns a todos os organizadores e organizadoras do evento. Programa Santa Maria Argumentos. Apoio Cultural. Jornal Expresso Ilustrado. 20 anos de informação e jornalismo com seriedade. Foco Multicursos. Nosso foco é a sua aprovação. Livraria Atena. Você lê, você pensa. Editora Literagir. Aqui o seu sonho de publicar um livro é realizado. Casa do Poeta Brasileiro, 50 anos de literatura.